Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Descanso encontrar, pela fé já contemplo além do horizonte o céu que Jesus foi pra mim preparar. Deus seja louvado. Hoje é dia 21 de maio de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, somente o versículo 11. Se você abrir no meio da Bíblia Sagrada, vem o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, onipotente e poderoso Deus, que habitas nos céus, na luz inacessível, Deus poderoso e santo, chegamos diante da Tua presença, primeiramente pedir a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, transgressões que temos cometido diante de Ti. Ó Deus da glória e santo, que o Senhor venha a falar aos corações de todas estas almas que vão ouvir a Tua palavra, que seja o Teu Espírito Santo a falar aos corações, porque aqui é o pregador, Senhor, pregando a Tua palavra, mas é o Teu Espírito que estará falando aos corações, dando entendimento diferente à vida de cada um que vai ouvir a Tua palavra, conforme a necessidade de cada um que vai ouvir. Que o Senhor venha falar pelo Teu santo e bom Espírito aos corações de cada um. Enquanto vão ouvir a Tua palavra, Senhor, que Tu venhas a estender a Tua mão para operar naquilo que está faltando em sua casa, libertar os cativos, dar vista aos cegos, abrir os ouvidos do surdo. Ó Deus da glória e santo, só o Senhor tem este poder de fazer, de libertar a alma enferma, de libertar aquele que está oprimido, sofrendo, que está amargurado. Senhor, envia a Tua provisão, console os enlutados, liberta as almas aflitas e cura os enfermos e leprosos. Receba esta oração e receba a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pela sabedoria que Deus lhe deu. Salomão foi o homem mais sábio da face da terra, porque Deus lhe deu o dom da sabedoria. E ele escreveu aqui no versículo 11 de Eclesiastes 9: Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. Aqui mesmo em Eclesiastes 11 também diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8,
porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E aqui no capítulo 9 diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte pertencem a todos. E a sorte, que nada mais é do que o favor de Deus, chegou um dia na vida de Ruth. Ruth havia perdido seu esposo, mas ela aproveitou a oportunidade que Deus lhe estava dando. Ruth era nora de Noemi. Havia um tempo da fome. No tempo dos reis houve tempo de fome em Israel. No capítulo 1 de Ruth diz que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfá, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então Noemi foi com seu esposo para Moabe, e lá ela perdeu seu esposo e depois perdeu seus 2 filhos. E as suas noras ficaram sem esposo, as suas 2 noras. Aqui no versículo 6 diz: Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que também do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada um para sua casa, cada um vai para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Vocês vão esperar que eu tenha filhos, que eu crie os filhos pequenininhos, bebezinhos, até eles chegarem à estatura de varão, para que vocês casem com eles? Deter-vos-íeis por eles? Vocês vão se prender por eles? Sem tomardes marido? Vão ficar tantos anos sem marido? 20 anos ou 30 anos sem marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Choraram as duas noras de Noemi. Noemi havia perdido seu esposo na terra de Moabe, porque saiu para se esconder da fome que estava lá em Judá, em Belém. E veio para Moabe, ela com seu esposo e seus 2 filhos, e vieram morrer os 3 na terra de Moabe. E ficou Noemi com as suas noras só, e mais ninguém. Então, no versículo 14 do capítulo 1 de Rute, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que lhe disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Rute: não insiste para que eu te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O amor que tinha Rute pela sua sogra Noemi. Já a sua outra nora, chamada Orfa, voltou para os seus deuses. Voltou para a sua família, seu povo, e voltou para os seus deuses. Mas Rute permaneceu com a sua sogra Noemi, mesmo sem esposo. Deixou a sua própria família, deixou tudo por Noemi. Você que está ouvindo esta palavra, Deus já fez o convite a você. Deus te convidou para salvar a tua alma, mas você não tem deixado muitas coisas para seguir a Cristo. Você não tem deixado a sua vida errada para seguir a Cristo. Você está agindo como agiu Orfa, voltando para os seus deuses. Deus está te fazendo um convite porque Ele ama a tua alma. Ele quer salvar a tua alma da condenação eterna deste mundo. Você veja bem que Rute decidiu ficar com a sua sogra, sem marido, deixou toda a sua família. Diz a Escritura que aquele que deixar pai, mãe, filho, mulher, marido, por amor de mim, 100 vezes receberá nesta vida, e por fim, a vida eterna. E foi o que Rute se decidiu. Quando Rute saiu da casa dos seus pais, saiu com a intenção de ter a sua própria vida. Como diz a Escritura, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, se apegará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Noemi disse que para as duas que voltassem para suas casas, para sua família. Por que elas iriam continuar com a sua sogra Noemi? Mas a Orfa voltou para a sua família e para os seus deuses, diz aqui a Escritura. Pelo que me disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Rute: não insista para que eu te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não importa o que eu vou passar com você, não importa se eu passe necessidade, privações, mas eu não vou deixar de estar com você. O teu Deus é o meu Deus. Essa mulher mal sabia que Deus estava lhe dando uma grande oportunidade. Essa mulher mal sabia que Deus já estava entrando na sua vida, porque Deus já conhece o seu futuro e já estava trabalhando na vida de Rute e de Noemi, que ficou viúva e ficou sem seus 2 filhos. Rute não se importou com o que ia passar. Rute não se importou de sair da terra dos seus pais de Moabe e ir para Belém, para Judá. Rute não se importou em deixar a sua vida velha. Rute não se importou em deixar os seus deuses.
Embora os filhos de Judá se envolvessem com as moabitas, que era contra a vontade de Deus, Deus estava dando oportunidade para Ruth, como deu oportunidade para você que está ouvindo essa palavra, como Deus deu oportunidade para mim que estou pregando esta palavra, para nós que éramos gentios, que não fazíamos parte da comunidade de Israel e que hoje somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro do concerto eterno, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós que não éramos povos de Deus e hoje somos povos de Deus, que Deus fez nós, o seu povo, reis e sacerdotes. E assim estava a moabita Ruth, indo para uma terra que ela mal conhecia, dizendo: o seu Deus será o meu Deus. E assim foi Ruth. Assim Ruth aproveitou a oportunidade, mesmo ela não sabendo que era uma oportunidade. A Bíblia diz que não é dos inteligentes. Voltando aqui em Eclesiastes, diz: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, ou seja, Deus que está no comando. Não é a sua inteligência, não é do homem dirigir o seu caminho, não é na força do teu braço, não é a tua inteligência, mas é Deus quem dirige a tua vida. Por isso que Salomão escreveu que não é do homem, porque a sorte pertence a todos, ou seja, é Deus que está no comando da tua vida. Se você deixar Deus te guiar, Ele vai te guiar às águas tranquilas. Se você deixar Deus ser o teu pastor, o teu Deus, Ele vai te guiar à terra que mana leite e mel, como Ele fez na vida de Ruth, Ele vai fazer também na tua vida. Muitas vezes Deus está te dando uma oportunidade nesse teu trabalho. Você às vezes despreza esse trabalho, acha que é pouco, que você está ganhando pouco neste teu serviço, mas lá na frente Deus vai dobrar o teu salário. Deus vai te engrandecer nesta empresa. Deus vai te engrandecer neste comércio, nesta porta que hoje pode ser pequena para você, mas amanhã Deus vai reverter uma porta grande na tua vida. Assim Ruth não esperava o que lá na frente estava lhe reservado. Ruth não esperava que coisas maravilhosas estavam acontecendo em sua vida. Ruth passou por momentos difíceis, porque perdeu o seu filho. Perdeu o seu esposo, aliás. Ruth perdeu o seu esposo. Mas ela não deixou de seguir a sua sogra. A Orfá pegou e foi embora, mas Ruth não. Ruth aproveitou a oportunidade, embora não sabendo que era Deus que estava dirigindo a sua vida. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Veja o amor que teve Ruth em sua sogra Noemi, o apego que esta mulher teve em sua sogra. Perdeu seu esposo, mas não perdeu o afeto que tinha pela sua sogra. Vendo ela, pois, que tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Chegaram lá em Belém, no princípio da colheita das cevadas, Deus dirigindo as suas vidas, dizendo que o tempo e a sorte pertencem a todos, porque é Deus quem dirige as nossas vidas. Deus pôs no coração de Ruth dela seguir a sua sogra. Deus moveu o seu coração, porque Deus tinha coisas grandiosas e firmes lá na frente, que Ruth não sabia. E a bênção de Ruth trouxe também para sua sogra.
A sua sogra, você vê no final do livro de Ruth, que foi ama do seu filho, porque depois Ruth se casa com Boaz. Você veja bem a direção que Deus deu para Ruth, a sorte, o tempo, a oportunidade que chegou na vida de Ruth. E se ela não aproveitasse este momento? E se ela fizesse como fez Orfa, voltar para a sua terra, voltar para trás? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Talvez você esteja passando por alguma perseguição, por alguma luta, e está pretendendo agir como agiu Orfa, querendo voltar para trás. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Não volte para trás. Lá na frente Deus tem coisas grandiosas, coisas grandes e firmes que você não sabe. Se você passar por essas lutas como Ruth passou, Ruth perdeu seu esposo, Ruth passou por momentos de luto, por tristezas, por angústias, por dores. Ruth passou por muito sofrimento ali. Mas ela seguiu a sua sogra. Ela foi para a terra de Belém. Ela colocou o Deus de Noemi como seu Deus também. Talvez você esteja querendo voltar para trás. Não volte para trás, meu irmão e minha irmã. Senão você vai virar estátua de sal. Não volte para trás. Caminhe, continua a caminhada, porque muito comprido te será o teu caminho. Se você voltar para trás, você não vai ver a recompensa que está à tua frente, como teve Ruth, aqui no livro de Ruth. Capítulo 2 diz: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Quer dizer, caiu sorte não, era a própria direção de Deus. É Deus trabalhando nos nossos corações. Deus trabalha em nossos corações. Ele nos direciona. Você começa a perceber que as coisas estão tudo se encaixando, que as coisas estão tudo cooperando para o bem. É o trabalhar de Deus. Você vai e conversa com aquela pessoa e ela já está preparada para te responder aquilo. Já é o trabalhar de Deus na sua vida. É Deus trabalhando, porque lá na frente tem um grande prêmio que te espera. E assim estava Ruth. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu ao moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Já conheciam até a fama desta moça Ruth. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vá escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Eu te protegi, nenhum moço vai fazer mal para você, nenhum homem vai mexer com você, Ruth. Eu estou cuidando de ti. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Eles vão te servir. Eles não vão aproveitar de você. Eles vão te servir. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe: Bem sei, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O testemunho de Ruth, que se apegou à sua sogra, que deixou toda a sua família de Moabe, que deixou tudo para seguir a Noemi.
O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Você vê que ela deixou tudo para seguir a sua sogra, o amor que estava no coração de Ruth. Assim Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que estão dispostos a renunciar o mundo, dispostos a renunciar o pecado, dispostos a renunciar os vícios para receber do Senhor a vida eterna, para receber 100 vezes nesta vida e no fim a vida eterna. Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram, o adorem em espírito e em verdade, aqueles que deixam o mundo para o Senhor Jesus. Deus procura os fiéis da terra, que habitem com Ele. Ele está te procurando, meu irmão e minha irmã. Ele quer te agraciar, Ele quer te proteger com a sombra das tuas asas, para que você se sinta seguro e possa descansar à sombra do onipotente Deus. Assim foi Ruth, veio descansar debaixo das asas do Senhor. Veio se abrigar, como disse Boaz. O Senhor galardoe o teu feito, minha filha, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. A humildade que tinha Ruth, e Deus a consolou com estas palavras. Deus consolou Ruth porque ela deixou tudo para servir a Deus. Ela deixou tudo quando ela estava indo com a sua nora, com a sua sogra, a Noemi. Quando ela disse: o teu Deus será o meu Deus, ela estava renunciando tudo. Até a sua própria família ela deixou para seguir a Deus. Não que Deus pede que nós deixamos a nossa família, não é isso. O que Deus quer de nós é que nós amemos a nossa família, mas que nós amemos a Deus em primeiro lugar. Quando você está buscando a Deus em primeiro lugar, você está amando a Deus, Ele vai trabalhar também na tua família. Não é que nós temos que deixar nossa família, não é abandonar a família de maneira nenhuma, mas é colocar Deus acima de tudo, acima da própria família. Deus em primeiro lugar, buscando a Deus. Talvez você, porque alguém da tua família te critica, porque alguém da tua família fala: para de ser fanático, por que você vai tanto na igreja, por que você lê tanto a Bíblia, por que você se dedica tanto a Deus? E às vezes por uma palavra que você ouve, você quer abandonar a Deus, você quer deixar de ir na igreja, você quer deixar de servir a Deus. Aí você estará amando a tua família em primeiro lugar e não a Deus. Deixe tudo por Deus, sirva a Deus, seja piedoso a Deus, dedicado, sirva a Deus em espírito, na sua palavra, não importa as palavras que você vai ouvir hoje. Ruth estava angustiada quando perdeu o seu marido, mas Ruth não deixou de seguir a sua sogra Noemi. Ruth disse que o Deus de Noemi seria o seu Deus também, ainda que estava passando por angústia. Talvez você esteja passando por angústia hoje, com perseguições na tua própria casa, porque alguém te humilha, porque alguém diz para você que você é fanático, que você não vale nada, e você se sente humilhado, mas você quer parar, você quer deixar de seguir a Deus, servir a Cristo, porque você ouve essas palavras que te machucam, e Ruth não ouviu? Será que Ruth não ouviu palavras que a machucassem? Será que Ruth não se amargurou por perder o seu esposo? Todos nós passamos por provações, meu irmão e minha irmã, mas Deus, Ele quer que nós combatemos o bom combate da fé. Deus quer que nós suportemos as aflições e perseguições. Jesus Cristo também foi perseguido. Jesus Cristo, quando era afrontado, Ele não revidava. Jesus foi perseguido. O apóstolo Paulo também foi perseguido. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então vai ter perseguições. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, diz o Senhor.
Não pensa que eu vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Numa casa estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. Mas não que você vai travar uma guerra contra a sua família, não é isso. É porque vai haver oposição. Porque a luz traz a ira das trevas. Quando a luz entra na casa, as trevas ficam horrorizadas. Quando Jesus disse para os demônios, quando Jesus chegou perto do gadareno que estava possesso, os demônios se manifestou dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo? Vieste atormentar-nos antes da hora? Então a luz vai incomodar as trevas. Mas você tem que orar mais ainda. Você tem que buscar mais a Deus ainda. Você vai ouvir palavras assim: você é fanático, para de ser fanático, para de ser habitolado, para de ficar indo na igreja direto, para de ficar lendo a Bíblia que você vai ficar louco. Então você vai ouvir esse tipo de palavras. Mas se você ouvir isso, não dá ouvido para isso. Ore por aqueles que te perseguem, como diz a palavra de Deus. Se essa pessoa está te perseguindo na tua própria casa, ore por ele, ore por ela. Ore por aqueles que vos perseguem e maldizem. Abençoai e não amaldiçoeis. E Ruth foi e ouviu essas palavras de Boaz, e foi Ruth consolada. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Deus te convida, meu irmão e minha irmã, para ceiar à sua mesa, para comer do corpo de Cristo que simboliza o pão, para beber do sangue de Jesus que representa o suco de uva ou vinho. Deus te chama para cear com Ele, para fazer parte da mesa do Senhor, para fazer parte do Espírito Santo de Deus. Deus te chama para isso, para fazer parte, para se chegar à mesa dEle, se chegar à mesa do Senhor, para ter intimidade com Deus. Ele te chama para isso. Muitas vezes, por você não deixar certas coisas do mundo, você não está tendo comunhão com Deus, porque Deus tem o melhor para você. O melhor não se dá apenas às coisas materiais. O melhor é você ter paz de espírito. O melhor é você ter a alegria da salvação. O melhor é você ter a presença de Deus. O melhor é você ter uma palavra que vai trazer alegria, que vai trazer salvação àquele que vai te ouvir, que vai trazer vida. É quando você tem comunhão com Deus. Você vai ter palavras de vida para dar para alguém que necessita. Você vai ter o pão para suprir a pessoa que está com fome. Muitas vezes essa pessoa que está desesperada, que está angustiada, ela quer ouvir apenas uma palavra saindo da tua boca, uma palavra de esperança. Mas como você está longe do Senhor, muitas vezes você não tem essa palavra de esperança, mas você vai dar uma palavra de desânimo, uma palavra que vai deixar a pessoa derrotada, triste e amargurada. Mas quando você passa a ter comunhão com Deus, o Espírito Santo te enche da sua graça, do seu poder. Assim Deus te convida para ceiar com Ele, para que seu coração venha a arder da presença do Senhor. Ruth chegou-se à mesa de Boaz. Jesus quer que você se chegue à mesa dele. Boaz representa o Senhor Jesus. Boaz representa o remidor, o Senhor Jesus, o nosso único Salvador. E Ele quer que você se achegue à mesa dele, que você molhe o seu pão no vinagre, que você faça parte da vida do Evangelho do Senhor Jesus, que você faça parte da vida de Cristo Jesus, que você venha ter comunhão com Deus. Mas para que você tenha comunhão com Deus, você tem que renunciar às coisas deste mundo, tem que renunciar a muitas coisas, principalmente às obras da carne. E levantando-se ela a colher, e ele lhe deu o trigo tostado e comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Ela se fartou. Ruth, que estava no tempo da fome sem comida, lá na terra de Moabe, foi suprida as suas necessidades. Você acha que Deus, meu irmão e minha irmã, que deu o seu único filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Diz que Deus cuida do seu povo,
Assim como Cristo cuida da igreja, Cristo cuida da igreja, Deus cuida de nós, meu irmão e minha irmã. Ele cuida dos pássaros e diz que nós valemos muito mais do que os pássaros. Veja Deus trabalhando no coração de Ruth, porque Ruth resolveu seguir a sua sogra Noemi, porque Ruth deixou tudo para seguir a Noemi, porque Ruth disse que o teu Deus será o meu Deus, e Ruth se fartou. Diz aqui o texto em Ruth capítulo 2, versículo 14, e lhe deu o trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha a fartura que Deus levou a Ruth, a fartura que Deus lhe deu, porque o coração dela se aplicou a seguir a Deus. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lo embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não o repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. A fartura que Deus levou a Ruth. Bênção sem medida. Assim Deus opera em nossas vidas. E se você acompanhar o restante da história, diz que Boaz foi o remidor de Ruth. Boaz casou-se com Ruth. A história de Ruth é uma história maravilhosa, porque Ruth decidiu deixar toda a sua família para seguir a sua sogra Noemi. Ruth deixou tudo para seguir a Deus. Quando ela fala para Noemi que o teu Deus será o meu Deus, Deus ouviu o coração de Ruth e Deus a abençoou lá na frente. Deus a recompensou, porque ela se dispôs a servir a Deus. Ruth não ficou desamparada, ainda que ela tinha perdido seu esposo, o filho de Noemi, ainda que ela era viúva, mas Deus lhe apareceu e ela casou com Boaz. E depois, diz aqui no capítulo 4, versículo 13, para resumir bem a história: e assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Você veja a mão de Deus aqui. O Senhor lhe deu conceição, quer dizer, concepção, ela concedeu e teve um filho. Deus abriu o seu ventre, Deus abençoou o seu útero, para que ela viesse a conceder e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E de Davi veio o Senhor Jesus. Veja o fim maravilhoso que teve Ruth junto com a sua sogra. Junto com a sua sogra. Você veja bem que quando você se decide a seguir a Cristo Jesus, ainda que você seja o único da sua casa, em Atos está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E foi o que Ruth fez, serviu a Deus e abençoou a sua sogra Noemi. Através da sua atitude, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, talvez ainda não conhece o Senhor Jesus, está ouvindo pela primeira vez. Através da atitude que você tiver, da atitude que você ter, em deixar o mundo, renunciar o pecado, renunciar os vícios, renunciar todas as coisas ruins que você já conhece,
e seguir a Cristo Jesus, através da tua vida, Deus vai salvar também a tua família. Ele vai entrar com providência na tua casa. Ele diz: crê no Senhor Jesus, toma uma atitude, desça as águas do batismo, seja você o primeiro, e serás salvos tu e tua casa. Não tenha vergonha. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gregos. O Evangelho é a salvação, meu ouvinte. A loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. Deus quer salvar a tua alma. O Evangelho é o poder de Deus. É escândalo para os gentios, para os judeus, mas é a salvação para todo aquele que nele crê. Assim aconteceu na vida de Ruth. Ela aproveitou a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de salvar a tua alma. Deus está te dando a oportunidade de mudar a sua vida, de transformar a sua vida, de fazer de você uma pessoa importante, talvez. Deus quer mudar a sua vida. Muitas vezes Ele quer te elevar no seu trabalho, quer abrir uma porta de emprego melhor na tua vida, mas você não dá a oportunidade para Deus trabalhar na tua vida, e você fica escravo desse trabalho, você fica escravo da prostituição, e vive neste mundo perdendo a sua vida, acabando com a tua vida, e pode até perder a sua alma se você não se converter a Cristo Jesus, ao Senhor Jesus. Ele quer transformar a tua vida. Você veja a obra que Ele fez na vida de Ruth. Ruth perdeu o seu esposo, que era filho de Noemi. A outra também, Orfá, também perdeu. Só que ela voltou para os seus deuses, voltou para a sua família. Mas Ruth não. Ruth disse: o teu Deus será o meu Deus. E Ruth foi com a sua sogra Noemi para uma terra que ela não conhecia. Você quer a sua vida transformada? Você tem que vir para o reino de Deus, para uma terra que você não conhece, para uma terra espiritual, para um reino invisível que não se pode abalar. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Através de você Ele vai entrar na tua família. Através de você Ele vai remir a tua alma e vai salvar a tua família também. Deus quer transformar a tua vida, tirar de você essa vida de mesmice que você tem vivido até o dia de hoje, essa vida comum, essa vida enfadonha, essa vida que não te leva a lugar algum, só leva à perdição. Deus quer mudar a tua sorte, a tua vida. Deus quer transformar o teu coração, quer tirar este coração de pedra e te dar um coração de carne e colocar neste coração a sua palavra enxertada na tua vida e transformar toda a tua vida. É isto que Deus quer fazer na tua casa e na tua vida. Transformar este lar de guerra que você vive. Deus quer colocar um lar de paz. Ele quer salvar a tua família. E você que está passando por lutas, por provações, por perseguições da tua casa, ore por esta pessoa que te persegue e Deus vai transformar os seus corações como Ele mudou o coração do rei da Assíria. Ele vai trabalhar no coração da tua família. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ore mais, meu irmão e minha irmã. Ore mais, que Deus vai transformar a tua vida. Assim como Deus mudou a situação de viuvez de Ruth, assim como Deus mudou a situação de amargura de Noemi. Ela teve um filho, Ruth teve um filho, e Noemi criou esse filho. E desse filho veio a nascer Davi, das gerações que passaram. E de Davi nasceu Jesus, a geração de Jesus. De Davi nasceu Jesus, o Salvador, o Remidor, o nosso Salvador. A Ele a glória, o poder, a Ele a majestade, o domínio, o reino, para todos sempre. Meu irmão e minha irmã, se curve hoje diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador. E naquele dia Ele te dará a vida eterna, porque você o confessou diante dos homens. Deus confessará você Jesus te confessará diante dos santos anjos e diante do nosso Pai Celestial. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e justo, graças te damos,
porque quando as nossas vidas é dirigida pelo Teu Santo Espírito, nós vemos frutos, nós vemos o Teu trabalhar, porque o Senhor é quem move o coração das pessoas, é o Senhor quem toca em cada coração, Senhor. Como o Senhor tocou no coração de Boaz, como o Senhor preparou o coração de Boaz, como o Senhor preparou o casamento de Ruth com Boaz, e o Senhor fez a obra na sua vida, e ela, porque ela seguiu a Ti, ela não ficou viúva, ela não permaneceu viúva, ela não ficou sem esposo, ela teve alegria novamente, junto com a sua sogra Noemi. Nós vemos o Teu trabalhar, Senhor. O Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Quando aquele povo estava lá, aquela grande multidão, 3 dias sem comer, o Senhor não os despediu vazio, mas multiplicou os pães e os peixes e os fartaram, Senhor. E sobrou 12 cestos cheios, porque o Senhor os fartou e não deixou eles voltarem sem o alimento. Assim o Senhor faz com cada um de nós, Pai. Não deixa nós voltarmos sem o alimento. Senhor, a Tua palavra não volta para Ti vazia. Esta pessoa que hoje ouviu a Tua palavra, talvez pela primeira vez, o Teu Espírito está falando a estes corações. Que o Senhor venha trabalhar nestas vidas, como o Senhor trabalhou na vida de Ruth. Deus, receba esta oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.